Bom dia a todos os seguidores do Centro Espírita Nosso Lar. Bom dia a todos, meus queridos. Como é bom estar aqui de volta com vocês. Bom dia, Nilva, Mirella, sejam bem-vindos. Fátima, que bom estar aqui com vocês em mais uma manhã de domingo. Bom dia, Ceissa. O meu nome é Lívia Macedo, sou trabalhadora da Federação Espírita Piauiense e estou aqui mais uma vez com imenso prazer para compartilharmos dessa fonte luminosa que é o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos tratar do item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre cuidar do corpo e do espírito. Muito obrigada, Sueli. Bom dia, minha querida. Bom dia, Fátima. Vamos só aguardar um pouco. Pronto, mãos amigas já entrou. Vamos já começar. Já aceitei a solicitação para nossa amiga entrar. Bom dia, Rosane. Tudo bem, minha querida? Bom dia. Bom dia. Bem, como eu estava falando, meu nome é Lívia Macedo, sou trabalhadora da Federação Espírita Piauiense e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma manhã iluminada de domingo para compartilharmos da doutrina espírita, do ensinamento que ela nos traz sobre o Evangelho que Deus enviou para nós. Inicialmente, nós vamos fazer uma leitura denominada Excesso, é a mensagem 73 do livro Palavras de Vida Eterna, que contém mensagens de Emmanuel pela psicografia abençoada de Chico Xavier. Então, excesso. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Enquanto a criatura permanecer no corpo terrestre, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência. Mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia, alimentos guardados, valores a caminho da podridão, roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam, em cárceres de orgulho, egoísmo, vaidade e mentira. Observa, assim, o material que amontoas. Tudo o que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, sublimação para a vida eterna. Mensagem de Emmanuel que sabiamente nos alerta, para termos cuidado, para não ajuntarmos para nós o supérfluo, ao invés dos bens espirituais, da virtude e da educação. Agora nós vamos fazer a nossa prece inicial.
Deus, Pai de infinita misericórdia e de bondade, Jesus Cristo, amigo de todas as horas, espiritualidade amiga que nos assiste, em especial os amigos benfeitores do Centro Espírita Nosso Lar, em Teresina. Agradecemos por mais uma oportunidade de servir e de aprender. Agradecemos pela reunião de todos nós, encarnados e desencarnados, nesse momento, para refletirmos sobre a mensagem tão importante de cuidar do corpo físico e do nosso espírito. Dai-nos, Jesus, a sabedoria, o discernimento para absorvermos e refletirmos sobre o que falaremos hoje. Ilumina o nosso coração, a nossa mente, para recebermos essas informações. E permite, Jesus amado, que iniciemos a tarefa no momento de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, quinto, depois. Sejam todos bem-vindos. Bem, hoje nós vamos falar do corpo e do espírito, de cuidar desses dois instrumentos, dessas duas preciosidades, sendo que um é perecível, o outro não, sendo que um é eterno, o outro não, sendo que nós somos o espírito, morando, habitando por algum tempo em um corpo físico, em um corpo material que nos recebe, que é dado pelos nossos genitores biológicos para que habitemos aqui na Terra. Para que a reencarnação seja viável, é preciso que haja um corpo físico também viável. E quem nos permite essa viabilidade, essa oportunidade de ter o corpo físico, com a bênção divina, são os nossos pais biológicos. Por isso, sempre a nossa eterna gratidão aos nossos genitores. Por mais que alguns de nós tenhamos alguma insatisfação em relação aos nossos genitores, que nós sempre tenhamos a gratidão, porque sem eles a nossa encarnação fisicamente não seria viável, não seria possível. A doutrina espírita nos informa que somos espíritos eternos, saídos das mãos de Deus, criados todos por Deus, simples e ignorantes, rumo ao nosso progresso moral e espiritual. Durante o nosso processo reencarnatório, essas viagens que nós fazemos da Terra para o plano espiritual e vice-versa, às vezes, pelo nosso livre-arbítrio mal utilizado, nós colocamos em risco o nosso corpo físico, a nossa própria reencarnação. E colocamos em risco também a grande oportunidade de aprendizado, de progresso moral e espiritual, porque nós precisamos do corpo físico para vivenciar as experiências que somente a Terra pode nos proporcionar. E então, já que somos espíritos, quando é que a gente se liga a um corpo físico? Nós nascemos, mas a partir de que ponto podemos dizer que ali, em relação àquele corpo, existe um espírito ligado? A questão 344 do Livro dos Espíritos nos informa o seguinte: Kardec pergunta: em que momento ocorre a união da alma com o corpo? E os espíritos superiores responderam a Kardec: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Então, desde quando ocorre a concepção, para aquele corpinho que está se formando, existe um espírito
que vai começar a se ligar a ele. E pouco a pouco e progressivamente, essa união vai se consolidando até o momento do nascimento. E assim nós nascemos. E quando chegamos aqui na Terra, nós recebemos esse corpo físico. Corpo físico que é único para cada um de nós, é especial para cada um de nós e que nós recebemos de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias. Tudo que nós temos no nosso corpo físico foi planejado para que a nossa aprendizagem aqui na Terra fosse exatamente em determinado aspecto. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nós temos aquele caso clássico da reencarnação de Segismundo, em que Segismundo vai reencarnar como filho de Adelina e Raquel. E ele precisará passar pela experiência de um problema cardíaco naquela encarnação. Então, o seu corpinho físico, a sua gestação já é programada para que ele nasça com esta característica, com essa cardiopatia. E ele nasce como filhos de Raquel e Adelino, porque ele tem ajustes para com os dois e porque Raquel e Adelino têm um material genético para proporcionar aquela cardiopatia, aquele corpo de que ele precisa para aquela experiência reencarnatória. Então, o corpo, ele tem as características de que precisamos para reencarnar. O Livro dos Espíritos, ele também fala na questão 334, né? Ele fala que o espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a reencarnação. E na questão 335, ele fala que o espírito também pode escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Então, até as imperfeições do nosso corpo físico são programadas para serem provas ou expiações das quais nós necessitamos. Por isso que nós devemos valorizar a bênção do corpo físico, mas sem esquecer que somos o espírito, que não somos aquele corpo. Porém, quando nós chegamos aqui na Terra, a gente se deslumbra com tudo que é material, inclusive com o nosso corpo físico, com essa máquina incrível e com tudo o que ela pode proporcionar. E daí vem os excessos, que é o nome da nossa mensagem inicial, excessos, né? A gente, às vezes, exagera tanto no cuidado com o corpo físico que já não é mais cuidado, já é obsessão. E a gente precisa ter muito cuidado, muito zelo com o nosso equilíbrio espiritual para não cairmos na obsessão em relação ao nosso corpo físico. Mas também não podemos ignorar que precisamos cuidar dele. Não podemos fazer de conta que esse corpo não precisa ser cuidado. Então, por isso que aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, no item 11, que existem dois sistemas que se confrontam. O dos ascetas, que querem diminuir o valor do corpo e valorizar o valor da alma, e tem o dos materialistas, que querem colocar o valor do corpo acima do valor da alma. E entre esses dois, existem aquelas pessoas que são alheias, tanto a um quanto a outro. Então, nós temos, às vezes nem somos assim durante todo o percurso
da reencarnação, mas nós temos algumas fases assim, em que supervalorizamos o corpo, ou que só nos dedicamos ao espírito e esquecemos do corpo físico, ou em que nós não cuidamos de nenhum, nem de um, nem de outro, né? E essas três posições, elas não cabem no bom senso. A doutrina espírita, ela é bom senso. A palavra mágica da doutrina espírita é bom senso, para nortear toda a nossa conduta, para conduzir o nosso livre-arbítrio. Então, exageros não cabem na racionalidade da doutrina espírita. Ora, se eu sou um espírito, e se a minha eternidade é de espírito, o que eu vou levar para sempre são os bens espirituais. Como disse Emmanuel na mensagem inicial, bens espirituais que são as virtudes e a educação espiritual. Porém, para eu adquirir essas virtudes e me educar moral e espiritualmente, eu preciso passar pela experiência da Terra por meio de um corpo físico. Então, eu preciso cuidar dele também. Preciso cuidar com equilíbrio do corpo físico, sem supervalorizá-lo, sem colocá-lo mais precioso do que o espírito e sem também desvalorizá-lo. Não é porque nós somos espíritas e nós sabemos que o que é eterno é o espírito que a gente vai fazer de conta que não precisa cuidar do corpo físico. Não, a gente não pode pensar assim, não, eu sou espírita, não precisa cuidar do corpo. Nem tudo é vaidade, gente. Precisamos ter o zelo também. Precisamos ir ao médico regularmente. Precisamos ficar atentos aos sinais que que o nosso corpo físico dá, que os nossos órgãos dão. O sinal de uma dor, o sinal de inflamação, o sinal de uma característica especial que aparece. Por quê? Porque quando nós desleixamos do corpo físico, nós abreviamos o nosso tempo de reencarnação. E sabemos que a nossa reencarnação foi planejada para durar um determinado período aqui na Terra. Às vezes ela não dura exatamente aquele tempo, mas chega mais ou menos aquele período, aquela expectativa de vida que foi criada. Porém, algumas vezes a gente abrevia indevidamente esse tempo. Ou então a gente pode prolongar essa encarnação, cuidando bem do nosso corpo físico, prolongando a nossa tarefa aqui na Terra. Mais uma vez, eu trago uma citação de uma obra de André Luiz, uma obra que é muito conhecida por todos nós espíritas, o livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, André Luiz é um médico aqui na Terra, porém ele, mesmo sendo médico, mesmo sendo ciente de tudo que poderia fazer por sua saúde, ele desleixa do corpo físico. Ele se alimenta em excesso, ele consome bebida alcoólica e com isso ele adquire um problema gastrointestinal que vai consumindo aquele chakra, que vai consumindo aquela energia e que vai o adoecendo. E com isso ele desencarna antes da hora que foi programada na sua reencarnação. Com isso, ele deixa o convívio com seus filhos, com sua esposa, ele deixa de cumprir toda a missão, toda a tarefa para a qual ele tinha vindo naquela reencarnação. Quando ele chega ao plano espiritual e ele vai para a região umbralina, ele se assusta quando ouve ser chamado de suicida. Suicida, suicida. Depois que ele é resgatado pelos espíritos
iluminados que vão lá a pedido da mãe dele, ele pergunta, né, por que que ele era chamado de suicida. E então o médico do plano espiritual explica a ele que ele foi chamado de suicida porque involuntariamente ele destruiu a sua encarnação, o seu corpo físico. Por isso que o desleixo para com o corpo físico pode se transformar num suicídio involuntário. Precisamos, pois, tratar essa máquina, esse presente divino com equilíbrio, para que isso não ocorra. Nem valorizá-lo em demasia, nem castigá-lo. É importante também aqui o que diz o Espírito Georges, nesse item 11, quando fala assim: não o castigueis, ao falar do corpo físico. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Ele faz essa comparação, o Espírito de Georges, do corpo físico com o cavalo mal dirigido. Quando nós espíritos conduzimos de forma errada o nosso livre-arbítrio em relação ao nosso corpo físico, esse corpo é mal dirigido. E nós não podemos castigar o nosso corpo físico pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Com o excesso de alimentação, com a gula, com o uso de substâncias que deterioram os nossos órgãos, deterioram a nossa mente, deterioram a nossa força vital, o nosso fluido vital. Bebidas alcoólicas, entorpecentes que são considerados legais ou ilegais. Então, quando a gente equilibra a nossa alimentação, quando a gente sabe recusar aquilo que faz mal para o nosso corpo físico, a gente está cuidando dele com equilíbrio. Quando ele dá sinais de adoecimento, precisamos ouvir esses sinais, porque Deus é tão bom que permite que o corpo dê sinais quando ele está adoecendo. Já pensou se não desse sinais? Nós jamais saberíamos. O órgão se autodestruiria, se destruiria, aliás, ele não se autodestrói, somos nós que destruímos ele. Né? O corpo se destruiria sem nem dar nenhum sinal, nenhuma chance. Então, o corpo físico sinaliza quando está adoecendo. Nós não podemos banalizar esses sinais. Precisamos ficar alertas. Ao mesmo tempo, não podemos castigá-lo com mutilações ou com privações desnecessárias. Jejuns, privações, com todo respeito, né, a quem acredita de outra forma, mas não podemos castigar o corpo físico com privações que não têm utilidade nenhuma, nem para diminuir o nosso egoísmo, nem para ajudar o próximo. Uma coisa é eu deixar de comer de propósito ou comer menos para dividir com outra pessoa necessitada. Outra coisa é eu deixar de me alimentar propositadamente porque eu quero simplesmente emagrecer rapidamente, porque eu quero simplesmente obter determinado resultado para o meu corpo físico. Se essa privação não vai me tornar uma pessoa melhor, não vai diminuir o meu orgulho, o meu egoísmo, não é caridade, é autodestruição, é desleixo com o corpo físico. Não podemos também alimentar o excesso da vaidade. Todos nós gostamos de parecer bem, de aparentar bem, mas tudo na medida do equilíbrio, sem excesso. Hoje em dia nós somos muito convidados, tanto homens quanto mulheres, porque não são só as mulheres que recebem hoje em dia esse super estímulo à vaidade, os homens também. Então nós somos muito estimulados, né, a vaidade excessiva com a pele, com o corpo, com o cabelo, e nós precisamos ter a medida do que é sadio, do que é
saudável para nós, do que é equilibrado. Sempre lembrando que, cuidando com bom senso, com equilíbrio do nosso corpo físico, nós cumpriremos a nossa tarefa aqui na Terra, para a qual nós fomos trazidos. E assim nós vamos cumprir o que Emmanuel nos disse na mensagem inicial, que é estar aqui para juntar bens espirituais, da virtude, da educação, cuidando também do espírito, se conectando com Deus, com o divino, com Cristo, nos tornando pessoas melhores, diminuindo a nossa montanha do orgulho, do egoísmo, praticando a caridade, nos relacionando com o próximo, como Jesus Cristo nos ensinou, com amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Esse cuidado com o espírito, esse cuidado com o corpo físico, e quando a gente fala cuidado com o corpo físico, a gente abrange também a saúde mental, a saúde da mente, tá bom? O cuidado com a prática, por meio da prática de psicoterapia, que todos nós precisamos e que nos ajuda a vivermos melhor com o próximo e a sermos pessoas melhores. Então, também é um autocuidado, tanto com o corpo quanto com o espírito, porque o corpo é a casa do espírito e a mente nada mais é do que a sede do nosso espírito, é aonde o espírito mora, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então, a gente precisa ter equilíbrio em tudo para cuidar do corpo físico, da saúde mental e para cuidar do espírito e assim cumprirmos a nossa reencarnação e sairmos dela melhores do que quando aqui entramos. Essas são as nossas considerações de hoje. Muito obrigada a todos vocês pela paciência de nos ouvir, pela presença aqui conosco. Obrigada a Mãos Espíritas, amigas, por estar aqui mais uma vez. E eu convido vocês para a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, vós que sois a luz do mundo, iluminai a todo o planeta Terra, principalmente aos nossos irmãos mais necessitados. Onde houver alguém sofrendo, uma lágrima caindo, que a tua presença, cheia de amor, possa estar lá, aliviando as angústias, as aflições. Ajuda-nos, Jesus, a amarmos ao próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, Jesus, a amar a nossa reencarnação, cuidando do corpo físico com equilíbrio, cuidando da nossa mente, cuidando de nós mesmos enquanto espíritos imortais. Que possamos, Jesus, ter bom senso, discernimento e equilíbrio em tudo o que fizermos, no nosso livre-arbítrio, para com o nosso espírito, para com o nosso corpo. E que vivendo assim, com equilíbrio, com paz, com parcimônia, com bom senso, possamos cumprir a nossa encarnação aqui na Terra, com toda a bagagem de aprendizado que ela nos oferece. Agradecemos aos benfeitores espirituais do Centro Espírita Nosso Lar por mais uma oportunidade de servir, pela nossa iluminação nesse momento, e pedimos ao Cristo que cada dia mais essa casa espírita se fortaleça na prática do bem e que todos os encarnados e desencarnados aqui presentes possam ser envolvidos nos passes, nas boas energias de que necessitam para o seu bem-estar físico e espiritual. Assim, mestre amigo, pedimos a vós a permissão para encerrarmos o nosso momento do Evangelho Online
de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, minha Muito querida. obrigada. Beijo, bom domingo a todos. Tchau, Bom domingo. Tchau, tchau. tchau.